Sejam todos muito bem-vindos ao Falando HubSpotês, nossa plataforma de conteúdo sobre marketing, vendas, atendimento ao cliente, tecnologia e, é claro, muito HubSpot. Hoje nós vamos falar sobre automações de marketing, de vendas e de tudo aquilo que pode melhorar a produtividade, a efetividade e melhorar o tempo operacional das equipes. Meu convidado de hoje é um convidado muito especial, é o Bruno. Seja bem-vindo, Bruno. Obrigado, Cris. Prazer estar aqui. É muita formalização para quem é meu sócio na vida pessoal e profissional, mas é um prazer falar com ele no HubSpotês. É a primeira aparição? Aparição, é a primeira presença dele no Falando HubSpotês. Nessa jornada juntos de 10 anos falando HubSpotês juntos aqui, sendo sócios na Tropical Hub, nós também nos deparamos com sempre essa dinâmica juntos de arquitetura digital, com engenharia digital, mas também abrimos aqui oportunidade para a gente falar um pouco mais com o nosso time operacional. Mas hoje o episódio é todo dele. Vai falar para a gente sobre automações no CRM HubSpot de forma geral. Então vamos começar, Bruno, falando como é que surgiu isso na sua vida? Da onde veio essa história de se dedicar tanto às automações do HubSpot, a entender melhor todo esse processo, explicar também para o pessoal que está assistindo por que é tão importante saber sobre as automações hoje do CRM HubSpot. Bom, comecei no HubSpot. O HubSpot, né, começou com marketing. Todo mundo sabe que ele foi essa coisa da automação do marketing do inbound. Ele cunhou o termo, chegou aqui no Brasil, meados de 2011, 2012. E eu comecei, como todo mundo, no marketing. Trabalhava com conteúdo, escrevia, eu sei o que todo mundo fazia, os fluxos inbound, as jornadas, né? Até que em 2014, foi minha primeira ida, né, à convenção em Boston, onde eles lançaram as primeiras ferramentas de vendas, né? Então o CRM foi lançado em 2014 e eu lembro de ter ficado deslumbrado. Eu falei, nossa, que é isso? O pessoal falando de dados, né, de banco de automação, de vendas, de receita, né? Então foi a primeira vez que a HubSpot procurou juntar essa questão do marketing e vendas e eu fiquei encantado, fiquei doido com aquilo, voltei e comecei a estudar de uma forma até despretensiosa, não sabia que isso tudo ia acontecer. A gente não sabia mesmo, né? De lá foi uma avalanche, uma coisa toda e até chegar hoje, né, que é uma coisa extremamente complexa, né? O HubSpot hoje é um banco de dados que abriga o negócio inteiro, né? Então foi assim, para resumir muito, eu comecei dessa forma, estudando, como tinha um perfil de tecnologia, eu fui gostando da operação do software em si, larguei o conteúdo para trás e me especializei na parte técnica, né? Com o perfil profissional, posso afirmar que o Bruno, ele gosta de ver a história acontecer, né? Ele gosta de ver realmente a gente já está no ar, vamos dizer assim, com o HubSpot, os lançamentos, não é uma pessoa que fica sonhando muito, é muito mais da realização. Então, quando chega na parte de automações, de colocar no HubSpot vamos dizer assim, a esteira na mesmo, rua, né? vamos pôr na rua, colocar isso para acontecer, eu acho que a gente não conhece um profissional tão ávido por essa vontade, tão ávido e vontade de fazer a história acontecer em processos no geral, né, no HubSpot. E aí vamos falar um pouquinho que no começo a gente trabalhava muito com projetos menores, né? Era um perfil, né? Até a gente estava começando. E aí as automações, elas eram limitadas, a gente não sabia muito, assim, só os fluxos básicos, né? O que é um fluxo básico de automação no HubSpot? Básico é aquela coisa assim, preencher um formulário, recebe um e-mail. Olá, obrigado pelo seu contato. Um e-mail de follow-up. Um e-mail de follow-up, né? O HubSpot começou também, pequenas e médias empresas, startups, começou bem embrionário, só depois, muitos anos depois, que ele foi indo para o mercado enterprise que ele está hoje. Então era coisa assim, newsletter, né? Um subscriber de blog, receba o nosso conteúdo esse mês, né? Os disparos de e-mail também, vou agendar um disparo para amanhã de manhã. Isso já era, nossa, né? Uma automação espetacular. Mas vamos combinar uma coisa, a gente fala que já era realmente, né? Depois dos projetos avançados, nós vemos hoje muito mais complexidade nas automações. Mas tem muita empresa que a gente chega para fazer projeto e ainda não tem nem o follow-up ainda. O problema do arroz com feijão no Brasil é notório. Eu diria que quase ainda 70% das empresas precisam embarcar nisso no Brasil, está começando, está engatinhando. Está vendo esse poder agora, né? Quase que se confunde muito com a transformação digital, né? Muitas empresas ainda estão na era das planilhas, né? Estão fazendo o seu melhor, com sistemas defasados, então está o pessoal agora tentando, porque a água está subindo, vamos dizer assim, né? Sim. Ainda mais agora, não vou nem falar a parte de inteligência artificial, todos esses assuntos do dia, né? Que está rolando agora, mas agora a água está subindo e
o pessoal vai ter que, todos vão ter que se adequar e entrar nessa onda, né? Que agora... E a gente fala que esse básico, esse arroz com feijão, de um e-mail de follow-up, de uma atenção à comunicação digital que você tem à disposição de uma interação digital, a gente acha que é simples, né? Agora a gente está falando que é simples, mas efetivamente não é. Então, muitas vezes nós vamos fazer o diagnóstico inicial para entrar num projeto e nós não conseguimos ter o acolhimento, a gente não tem a interação digital vindo da empresa para o visitante. Nessa hora a gente como visitante, porque a gente está estudando o cenário atual. Então, eu não sei se alguém quiser deixar um comentário aí agora que a Leti abriu, né? Nossa convidada de um outro episódio abriu isso. Pode deixar um comentário aí quantas vezes a gente visita algumas plataformas, né? Alguns ambientes digitais de empresas e nós não temos retorno nem se recebemos a sua solicitação, em breve entraremos em contato, qualquer tipo de comunicação. Isso a gente falou mais em relação a formulários e voltamos aqui a falar de marketing, porque marketing é o início de tudo para a gente que trabalha com o CRM HubSpot. Mas e aí começou a evoluir para vendas também, né? As automações elas foram indo vendas e serviços e tudo, então ela tomou uma proporção, né? Hoje gigantesca e indispensável. Então, se a gente for, sei lá, trocando em miúdos aqui, dar alguns exemplos. Imagina que você entra numa loja e a loja é belíssima, ela tem uma loja de roupa, nossa, vestidos, ternos, coisas belíssimas, mas daí o vendedor não vem falar com você. Ou ele não sabe o que você gosta, então você procura lá e você fica perdido, você não sabe o que acontece. A automação nada mais é do que isso, só que no contexto digital. A velocidade de atendimento, o contexto, né? Se as pessoas sabem o que você gosta, não adianta você fazer uma propaganda de roupa de bebê, se eu quero um terno, e toda essa computação e compilação desses dados para que isso tenha um histórico, né? Eu sou o Bruno que foi na loja, há um ano atrás eu procurei uma gravata e eu voltei um ano depois. Então esse contexto ser utilizado de uma forma assertiva para me guiar numa jornada, para eu ter aquela sensação, nossa, como fui bem atendido, como fui atendido rápido, o pessoal retornou, me conhecia, né? Fica aquela coisa de telemarketing, né? Que você liga para a operadora, fala o seu CPF, ele só não vou te transferir, senhora, aí você vem um outro número, você tem que falar de novo o CPF, aquela coisa que todo mundo está irritado de saber, né? Ou aqueles e-mails frios, a automação ela vem para suprir esse gap, né? Para também automatizar as tarefas maçantes, né, dos humanos, que inclusive a gente é muito suscetível a erro, porque ninguém gosta de trabalhar assim, ficar preenchendo planilha, um monte de detalhezinho, e também para lidar com volume. Uma coisa é um vendedor, uma pessoa sozinha vai lidar com 500 pessoas por dia, 1.000, 2.000 pessoas. É humanamente impossível, e esse trabalho vai ficar muito maçante, né? Quando não vai trabalhar, ele vai para cadeia, né? Vai para uma prisão. Então, para ficar mais agradável, inclusive o trabalho, o dia a dia, as pessoas começarem a gostar disso, a automação ela supre exatamente esse papel. Sim, gente, o Bruno ele é conhecido aqui por ser extremamente sincero. Ele realmente não tem papas tempo a perder. na língua, ele fala que ele não tem tempo a perder. E ele é um entusiasta da automação desse nível pela eficiência que gera de forma geral. O meu lado, né, sempre como profissional de marketing, essa é a minha formação, essa tem sido a dedicação basicamente do meu todo dia aí para a gente entender hoje o comportamento, as interações, as jornadas, mas ele é muito sistemático, vou usar essa palavra aqui, para dizer que tem que funcionar depois, né? A gente pode ter uma série de estratégia, uma série de plano bom para a gente atender um cliente, para a gente acolher bem uma demanda, mas tem que funcionar. E aí você acabou falando de vamos dizer assim, de uma utilização da automação que pouca gente fala conosco sobre isso, tá? Não estou falando que pouca gente conhece. Estou falando que chega para a gente aqui na Tropical Hub, a nossa empresa de implementação HubSpot, e que acaba tendo essa troca com muitos usuários, muitos líderes de projetos de CRM. Você está falando então também que além de captar as informações e dar essa informação correta, não é a informação, a interação correta para quem está visitando, quem está interagindo, a gente também usa as automações hoje para captar os dados e fazer algumas trilhas de conhecimento do nosso visitante, para poder a gente fazer algumas listas, trabalhar algumas bases. Como que você trabalha eu vou chamar de segundo momento aí da automação, porque o primeiro a gente falou um pouquinho nos fluxos básicos de interação de uma newsletter, de comunicação, mas como é que a gente também trabalha a favor de conhecer o perfil
de fazer um score, né, de interação e saber como a gente se aproxima deles, como que a gente tem uma equipe de vendas atento ao momento que eles estão. Fala um pouquinho para a gente dessa hora. Perfeito. Então, quando nós falamos de automação, a gente, no final das contas, estamos lidando com pessoas. Não importa B2C, B2B, B2B, B2C, disco voador, são pessoas físicas. É o dono da empresa, é um stakeholder, é um usuário final. Nós nos comunicamos com pessoas. Então, a automação, quando ela começa a ganhar corpo, a gente tem que pensar o seguinte: quais são os pontos de interação, que nós chamamos de touch points, né? Quais são os pontos de interação que essa pessoa tem com a minha empresa, com o meu ambiente digital, e quais são os pontos e os parâmetros que nós podemos segmentar essa pessoa, que é específico do negócio. Então tem negócio, por exemplo, que onde a pessoa está, ou seja, a cidade dela, se ela de que cidade, que estado ela está, é importante. Para outros já não. Então eu vou falar, aquele negócio é importante eu segmentar pessoas por região? Sim, então eu tenho que ter algum gatilho e alguma informação, né, um ponto onde eu descubra de onde é a cidade da pessoa, que pode ser um formulário, pode ser um rastreamento por IP, pode ser diversas coisas. Para outros não, para outros eu quero saber se ela gosta de um produto, se ela é homem, se ela é mulher, se ela é criança, a idade, se ela viu 3 vezes um conteúdo técnico, então se ela é um engenheiro, se ela é um diretor. Então todos esses pontos nós chamamos de parametrização. Então cada empresa tem um conjunto de coisas, vamos saber, de informações que precisa saber sobre uma pessoa, e isso a gente chama no HubSpot, né, de propriedades, que são aqueles famosos campos que antes ficavam no Excel, que ficavam num formulário. Então, imagina que uma pessoa para uma empresa ela pode ter 20 campos que podem ser preenchidos, para outras são 100, para outras são 150, porque isso pode até informação financeira. Eu posso saber que cartão de crédito ela tem, quando ela realizou um último pagamento, que produto ela comprou, em qual loja. Então, quanto mais dado eu tenho, mais, né, fica isso aprofundado com integração depois, mais eu sei dessa pessoa. Até esse é o Google, né? A pessoa fala, a gente sabe tudo, ele sabe onde você foi, sabe o que você comprou, sabe se você parcelou. Então, tudo isso é usado depois para segmentar e automatizar. Então, eu vou, como exemplo que eu usei, desde obrigado por preencher o nosso formulário, até hoje a sua fatura do seu cartão atrasou. Então, é o que a gente recebe hoje em dia de e-commerce, de banco, né? Seu perfil de investidor. Então, aí você vai pegar isso e vai adicionando complexidades, mas nada mais é do que dados que nós temos que ter pontos de extração e depois segmentar. Então, para isso é preciso uma arquitetura de dados, né? Uma parametrização. Chega, olha, e pode começar aos poucos, tá? Então, ou seja, eu estou falando aqui, uma pessoa que está me ouvindo usando Excel, nada tema. Você começa fazendo o arroz com feijão. Se são 4 coisas, 3 coisas, não importa. Vai começando assim e vai ganhando complexidade. Eu acho até legal ele falar sobre isso, porque a vivência, quase todo mundo que começa, né, com HubSpot Marketing, falamos sempre isso aqui, porque é a grande maioria ainda. Já tem novos profissionais que não precisaram passar pelo marketing, pelas estratégias, mas o HubSpot começou assim, então para a gente era muito natural pensar em automações, em workflows baseados nos dados coletados para marketing, ou que eram somente atrativos às equipes de marketing. Então, tá bem, vamos coletar vamos captar alguns dados sobre interações para a gente poder fazer o lead scoring, né? Para a gente poder esquentar as comunicações aí para quem já está pronto para comprar, para quem não está tão pronto ainda, quem precisa de mais acolhimento comercial. E tudo isso era parte da nossa rotina quando a palavra automação era usada. Mas aí, com o tempo, eu acho que, para mim, no caso da Cris, foi em meados de 2017. O Bruno foi mais cedo, mas a minha realidade era diferente. Eu estava muito mais na composição estratégica dos projetos de marketing. E ele fala que ele começa a usar a palavra propriedades. Eu lembro quando isso apareceu no nosso dicionário interno aqui na Tropical. Nós não falávamos isso desta forma, né? A gente só usava a parte mais básica aí das ferramentas de marketing. E aí começou a surgir para a gente em 2016, 2017, outras nomenclaturas para a gente falar e outras automações. Então, o Bruno ele chega até num processo muito avançado, né, de automações, onde ele pega projetos que quando a gente olha o fluxograma das automações, a gente fica doido, né, dos workflows que ele monta para as equipes comerciais, as equipes de atendimento, para as equipes de marketing também, mas a gente estava habituado com alguns templates padrões ali de automações de marketing. Também fluxo para baixar um conteúdo rico, fluxo para atender uma newsletter.
E aí a vida foi ficando mais complexa, com fluxos para informações financeiras, fluxo de atendimento ao cliente de CX. Eu acho importantíssimo você falar um pouquinho da sua experiência também hoje. Como vocês compõem as automações hoje para as áreas de atendimento ao cliente? Fala um pouquinho então para a gente, como isso foi ganhando corpo, né? Bom, falando do nosso querido HubSpot, né? Felizmente, ele é uma plataforma única. Esse é o grande diferencial dele, tá? E daqui no mercado, com os concorrentes. Ele é uma plataforma única, ele é um bloco de software único. Então, justamente nele, você consegue ter as informações todas num lugar só, sem eu precisar usar outras ferramentas, cruzar dados nem nada. Então, eu tenho na mesma pessoa a página que ela viu, o social media que ela clicou, assim como eu tenho, por exemplo, como eu usei aqui, a fatura do cartão e se ela está feliz com o último atendimento dela. Então, quando a gente pega tudo isso e leva em consideração, eu consigo, e o céu é o limite, né? O que eu consigo fazer de complexidade. Então, eu posso ter um atendimento, por exemplo, que eu tenho uma fila de atendimento. Eu atendi 5 pessoas que chegaram ao mesmo tempo. Uma delas esteve infeliz com o último atendimento, por exemplo. Eu posso fazer um alerta que, olha, então essa aqui está infeliz, eu passo ela em primeiro da fila, por exemplo, porque ela já teve uma experiência ruim. Então, o vendedor, né, o atendente, o operador, vai saber disso, olha, né, você já teve o que aconteceu, ele ganhou uma prioridade, ele ganhou um contexto, que a gente pode então corrigir as relações e entender as relações. O legal de tudo isso é que ele tem uma missão, né, meio humanitária, ou seja, eu tô me ganhando recurso, ganhando mercado e faturando, mas através de um bom atendimento, né? Então eu estou usando uma técnica muito mais humana, né? e verdadeira, porque de fato a impressão que eu estou passando, e ela é real, é que a empresa está se importando com aquele cliente. Está se importando que ele demorou para ser atendido e tudo mais. Então, todos esses dados que são extremamente granulares, tá? Eu estou falando hoje de centenas, tá? de propriedades que coexistem. O HubSpot hoje ele é orientado a dados, como a gente fala. Então, ou seja, antes você tinha na reunião o CMO, né? Os analistas de marketing, começava assim, depois foi entrando o pessoal de performance, de mídia, aí entrou os gestores de vendas, gestores de atendimento, e hoje entra todo esse pessoal e mais o TI. Porque eu tenho que parear esse... Ficou fácil, é mel na chupeta. Ficou fácil. Então hoje, tudo isso é uma conversa e a empresa tem que ter uma mesma unidade de discurso, ao mesmo tempo, todas essas equipes trabalhando junto para um dado parametrizado dessa pessoa que vai estar dentro do sistema. Então já vamos fazer um gancho aí para uma parte mais importante. Assim, o ponto de atenção que nós temos sobre automações no geral, além dos desenhos, dos fluxos, que são super importantes, mas isso eu acho que são feitos a 4 mãos sempre com o cliente. Sim. Os processos do cliente são muito importantes para as automações, as prioridades deles e como eles desejam ler os dados depois, né? Então a gente até vai falar que nós fazemos isso em conjunto, elaboramos tudo isso a 4 mãos e com mesas estratégicas. Mas tem uma situação que a gente vive que esses dados não podem estar equivocados, né? Então ele falou muito aqui de dados nessas últimas falas e a gente já trouxe um dos itens mais importantes desse HubSpotês, que é a clareza e a fonte de verdade que esses dados precisam traduzir para a gente, tá bem? Então fala um pouquinho mais isso, porque acho que ninguém para pensar o quanto que isso é relevante para a gente startar as automações, para a gente poder fazer essa grande engenharia, como que é importante que isso tudo esteja bem tratado, os dados bem tratados para essa grande engenharia digital. Os dados hoje, né, a base de dados para um cliente é o ouro do cliente, é o bem mais precioso que ele tem, são esses dados parametrizados ao longo do tempo. Então você tem vários problemas com dados, tá? Inclusive são os maiores que nós enfrentamos aqui, onde dá mais trabalho, é a parametrização. Eu tenho tanto erro de dado, então assim, falha de acentuação, parametrização de nome com caixa alta, telefone errado, né? CNPJ, aquela coisa de ter os tracinhos certinho, aquela parametrização, tem um dado que é errado, que às vezes até o próprio usuário preenche errado, eu tenho que arrumar. E eu tenho dado que a fonte dela é errada, ela está defasada, ela vem de uma base que está tudo aquele negócio abandonado. Então nós temos uma atenção muito grande em fazer com o tempo essa limpeza de dados.
Então, ou seja, o HubSpot, quando ele começa a operar, nem sempre, quase nunca ele é do zero, né? O cliente sempre tem alguma coisa, nem que seja o papel de pão lá, a planilha que ele usava de Excel. Ou vim usando essa planilha aqui 5 anos, agora eu vou começar no HubSpot. Não, então ele vai, o que ele vai fazer? Ele vai importar aquela planilha, porque ele não tem de onde tirar, né? Sim. Então ele pode falar, bom, essa planilha aqui está defasada, eu não ligo, eu não sei nem se o pessoal aqui existe, eu não sei nem se esses e-mails existem. Então o HubSpot ele vai, através da operação dele, então fala assim, bom, vamos mandar uma promoção para esses e-mails, vamos mandar uma divulgação de algum evento, o site, a gente já descobre então todos aqueles que vão dar o famoso hard bounce, não, então esse pessoal aqui, o e-mail já é inválido, então já é a primeira limpeza, vai sobrar o e-mail que é bom. Depois, conforme o tempo passa, aí então esse pessoal aqui não interagiu com nada, mandamos e-mail, ninguém clicou, ninguém fez nada. Então você já vai tirando e vai sobrando só o puro creme, né? Puro creme do milho, que aí você fala, bom, esta base é que de fato está interagindo comigo, e você vai adicionando esses elementos para deixar realmente esse dado atual e com todos os segmentos. Isso é bastante trabalhoso, tá? Não tem pílula mágica, porque você não é só passar uma ferramenta, você tem que ter o contexto do cliente. Às vezes eles precisam desempatar os dados, olha, tem que ter muita explicação em cima disso. Sim. Então a gente às vezes usa várias ferramentas externas, com Hub, com Data Warehouse, para fazer uma parametrização. Dados retroativos, tem empresa que tem 15, 20 anos, 50 anos de histórico. Daí O você negócio chegou numa... buraco é mais embaixo. Eu ia falar agora, né? Nós não vamos citar aqui os nomes dos clientes, mas vão lá no site da Tropical, conheçam um pouquinho do nosso portfólio. A gente gosta muito dos projetos e dos nossos clientes, porque a gente entende o compromisso que eles têm com o relacionamento, com o cliente deles, né? Eu acho que essa é uma coisa que a gente gosta muito. E um dos projetos desafiadores que eu vi o Bruno assumir junto aqui com o cliente foi um cliente de 50 anos de história, né? 50 anos de história, 50 anos de dados e muita responsabilidade com a base deles, né? Muita. Porque você tem, às vezes, até o relacionamento entre as pessoas. Eu quero saber pai, mãe, filho, quem é o avô, quem é a avó, quem é o chefe, quem é o funcionário. Então, não é só uma pessoa física individual. De qual pessoa é essa empresa. Então, às vezes, o e-mail da pessoa é todo Gmail, Gmail nada a ver, mas é da empresa. Então, você tem que colocar cada um na mas sua você casinha. Fala assim, vamos colocar um pouquinho, dar uns exemplos. Escolas, no geral, universidades, então, a gente atende bastante a área da educação também, né? Lógico, a área da educação precisa, no geral, empresas educacionais, né? Isso. Precisam de bastante relacionamento com seus alunos. Não tem só uma oferta para fazer uma vez na vida. Às vezes eles têm um longo tempo de relacionamento com essa pessoa, porque ele tem produtos educacionais diversos. Pode ser no período universitário, pode ser no período do ensino fundamental e médio, infantil, mas o importante é que essas escolas ou essas universidades, esses centros educacionais, eles precisam se relacionar ao longo da vida da sua base de dados. E tem que estar muito bem... eu não ia falar higienizado, me dá uma outra palavra que eu perdi. Organizado, né? Porque a educação é um excelente exemplo, porque você pega a educação infantil, por exemplo, você não vai falar com o aluno de 5, 6 anos, você vai falar com os pais dele. Então, você vai ter uma segmentação, vou dar um exemplo bobo. O aluno está na segunda série do primário e eu tenho que mandar uma segmentação que eu tenho que puxar a segunda série para a classe, por exemplo, que vai ter a matrícula. Só que eu vou segmentar a segunda série, mas eu tenho que falar com os pais dos alunos. Então tem que ter alguma forma, não vou entrar em detalhes aqui, mas existe obviamente essas formas, que eu vou fazer um disparo com base na segmentação da escola, que é série, o ano, o aluno, mas eu vou estar falando com os pais desses alunos. E às vezes eu lembrava disso, tô pegando aqui, porque eu também atendi alguns projetos, né, e pude ver você falando assim, às vezes não são só os pais, né, tem tutores. Dos alunos. Depois você tem também algumas instâncias que eles precisam se correlacionar com fala mais instâncias da educação que Todos os tutores, aí quando você fala assim, às vezes você tem por exemplo, um negócio que tem 5 pessoas no negócio. Então você está fazendo, o vendedor está fazendo um negócio com uma empresa, ele tem 5. Eu falo assim, eu quero só os diretores, eu quero C-level. Então você tem que diferenciar nessas 5 pessoas quem é o C-level. Porque às vezes você vai mandar errado, você vai mandar o mesmo e-mail para uma pessoa. Tem que mandar um só, que eu quero falar com a empresa. E nós tivemos um caso também, eu achei interessante, uma empresa de aplicativo grande, né, aqui no Brasil,
E aí ela tinha uma campanha PJ para disparar, né? E não dava para disparar toda essa automação da campanha inteira do lançamento do produto PJ. Eles tinham um produto pessoa física, eles precisavam lançar um produto pessoa jurídica. Era grande a história. Mas aí deu um entrave aí, eles não conseguiam desvendar o que estava acontecendo para poder soltar esse workflow, né, de lançamento dessa campanha. E aí a gente tem que entrar aí arrumando os encanamentos que a gente fala. Sim, dá bastante trabalho, é bem legal, mas eu gosto, né? Sou suspeito para falar, mas sim, às vezes você precisa de várias automações, que nós chamamos aqui de workflow, mas é o fluxo de trabalho. Então são vários fluxos interligados, mais uma integração, mais um data warehouse rodando. Então tem operações de venda que usam 200, 300 fluxos para chegar no ponto de parametrização de dados. Um exemplo também que eu posso citar que me veio agora é, às vezes, lembrar o humano de fazer o trabalho dele. Isso também a automação usa muito. Então, o vendedor, ele pode, sei lá, passou de etapa ou ele mandou aquele negócio, ele deu segmento, ele esqueceu de preencher várias coisas, ele preencheu informações erradas. A automação também checa se está certo o que ele fez e avisa ele, olha, você tem que corrigir esse dado aqui que está errado. Vou pegar minha cola aqui, pode pegar um pouquinho. Aí você chegou num ponto importante que eu li mais cedo e achei que era importante trazer para a gente. Recentemente, uma pesquisa da Gartner descobriu que a automação de CRM pode aumentar em 33% a satisfação do cliente, reduzir em 18% o tempo de vendas e aumentar em 30% a eficiência de vendas. Eu achei bem expressivo, tem muitos dados de automação, de CRM e como isso é... Fala mais um também que você pegou que eu achei verdade, bom. Esse bilhete é verdade. Esse bilhete é verdade. Cura, a pílula mágica. Essa cola tá aqui, ó. Mas essa informação, a gente achou ela uma das mais expressivas para hoje, porque a gente não tá só falando da eficiência da comunicação, não só do relacionamento, mas a gente está facilitando a vida das operações também, internas das empresas. Isso aí, isso a Globo não mostra, de certa forma, pois né? O quanto que facilita. A dureza da vida, né? Pessoal, principalmente de prospecção, os executivos de contas, SDRs, BDRs, né? Toda a meninada que se esforça. Então, coisas assim, por exemplo, primeiro a própria apresentação, né? Um e-mail de introdução, seja frio ou já com algum contexto, todos os follow-ups. 3 dias a pessoa não respondeu. Hoje, com a automação, você envia um e-mail em nome do vendedor, não é só aquelas trilhas de marketing, você envia ele nominal, todo tokenizado, com contexto que você tira da conversa. Então, ou seja, uma comunicação bem assertiva. Então, imagina que antes ele é uma operação, um vendedor desse, um operador, ele chegava no dia dele, tinha planilha, ele vai lembrando, vai ticando por um, esse aqui eu falei, esse aqui eu não falei, você tem que fazer follow-up, escreve para ele, ele tem que automatizando e atualizando aqueles status, né? Falei com 100 hoje, 150 hoje, isso é totalmente hoje automatizado. Ele está lá, literalmente ele pode esperar, lógico, né? Tem que ter um esforço, não estou falando que eu estou até brincando, mas é fato isso que eu vou falar. Então, por exemplo, todos os follow-ups são automatizados. Então ele sabe que se o prospect dele não responder em 3 dias, vai sair um outro e-mail dele, automático, pedindo uma reunião, pedindo uma resposta. E então ele usa aquele agendamento de reunião automático. Então, se ele literalmente ele sabe que ele está fazendo, que a automação está fazendo follow-up, ele fica mais tranquilo, né? Eu lembrei de um caso, vários, né, na verdade, aqui de marketing também, quando a gente deixava tudo pronto para as férias de final de ano geral das empresas e nossas também, que a gente tem um recessinho de final de ano, né? E deixar isso tudo pronto, automatizado, para sair publicação de social media, para sair os e-mails de final de ano. E eu lembrei de uma campanha do HubSpot que eles falavam assim, pode sair de férias que o HubSpot não tira férias. Eles fizeram, faz muitos anos, assim, uma campanha mais ou menos parecida com isso. Onde você podia apagar, o escritório ficava vazio lá da HubSpot, eu lembro que era legal, mas estava tudo pronto e você continuava com esses processos automatizados, a história continuava girando, né? Sua comunicação continuava em andamento. E eu acho que tanto no marketing quanto em vendas, mesmo quando a gente não tem um humano sentado, dando essa atenção específica para aquela demanda do cliente, a gente tem uma tecnologia para abarcar tudo isso. O seu negócio, vamos dizer assim, ele roda 24 horas com automação. 24/7. Então, se tiver alguém que 3 horas da manhã perdeu o sono e quer fazer um orçamento, vai ter um acolhimento para essa pessoa, seja qual for o horário. Então, você ganha muito mais tempo, né? Você dobra aí as suas horas úteis. Realmente, então, desde datas comemorativas, avisos, notificações, viradas de ano,
orçamento, acolhimento, pode ser feito em qualquer hora do dia. E o Bruno, agora uma curiosidade aqui, de verdade, acho que eu não tenho essa resposta. Mistério. Agora é um ver. mistério, né? Eu que fiquei com uma pergunta aqui no ar. Eu adoro o CMS Hub da HubSpot, porque eu já tive muitas histórias pessoais, né, como profissional de marketing, de não conseguir ter um projeto de site, né, porque não tínhamos autonomia. E aí eu gosto muito de ofertar para o cliente nosso, sabe que a gente adora vender um site em CMS HubSpot aqui. A gente tenta colocar isso dentro do projeto de marketing. O que nas automações, o que nas notificações para as equipes de marketing, uma interface em conjunta do CMS pode fazer nas automações? Também eu sei que eu sou suspeito para falar de tudo aqui, mas o CMS, ele integrado a tudo isso, ele é um dos produtos mais fortes do marketing. Para mim, o melhor CMS do mercado, sem dúvida, mas é a minha opinião. Sim, Fique para o pensamento. a gente é meio suspeito. Mas ele tem vários recursos, né? Por exemplo, primeira coisa é que todas essas propriedades que eu falei anteriormente, a gente pode usar ela no CMS. Tá. Primeira coisa. Então eu vou falar assim, oi Cris, você aqui que é de São Paulo, você gostou da sua saia vermelha? Eu posso escrever isso no site. Então eu recupero informações de compra, eu uso o produto que você comprou, eu já mando uma newsletter para você, lançamentos, mas de acordo com o seu gosto. Ele manda uma newsletter diferente para cada um. E não preciso ter comprado a tal da saia vermelha. Eu posso você ter pode só ter paquerado visto, ela, né? Exatamente, só de você ver, né? De visitar no site, tá? Lógico, você vê essa prática nos grandes e-commerce, eles fazem isso, mas aí já é um anúncio. Eu digo isso por automação mesmo, por segmentação. Então, além de tudo, de eu trazer toda essa informação de atendimento, vendas e marketing, eu levo isso para o site, uma das coisas, né, que nós chamamos de automação. Eu tenho o uso de tabelas dinâmicas, né, que a gente chama de HubDB, então assim, eu consigo por uma automação mudar várias áreas ou menus em massa do site. Então quem trabalha muito com tabela de preço, com horário, você consegue a partir de uma central alterar o seu site inteiro. E importante, né, que essa parte de alteração ela pode ser feita por um profissional de marketing, não é aquela coisa de hard code, só um dev pode fazer. Tudo é uma interface amigável para qualquer pessoa editar. E ele, obviamente, todo o touchpoint do site, quando ele está no HubSpot, clicou um botão, viu uma página, deu scroll até 50%, ele pode servir como gatilho para automação. Então, posso te mandar um e-mail, uma sequência, uma nutrição, uma campanha, posso pedir para um vendedor te ligar, SMS, WhatsApp agora, tudo pela interação no site, uma ligação. E tudo isso vai para a timeline. Então, assim, é fantástico, né? O CMS vem ganhando cada vez mais espaço aqui no Brasil, porque literalmente assim é muito difícil. CRM de ponta a ponta, né? De ponta a ponta. É muito, muito legal de ver. Eu sei que você tem mais um dado para compartilhar com a gente. Tá, tem uma colinha ali. Aqui. Meu Deus. Meu Deus, olha lá, eu tenho uma cola aí. Acho que a questão também é quando a gente fala de faturamento, né? Então, todo mundo acha isso, lógico que é muito bom você ter uma missão humanizada de atendimento eficiente, mas todo mundo vai querer ver a diferença no bolso, né? Então, uma frase que eu gosto muito do inbound em si, de toda a estratégia, que eles falam que num período de 2 a 5 anos, tá? Que uma estratégia inbound completa, ela é feita para empresas que num período de 2 a 5 anos querem dobrar o faturamento ou mais. Então eu tenho tanto uma métrica isolada da automação, quanto da automação dentro de uma estratégia maior. Aí você aumenta ainda mais essa eficiência. Então tem, por exemplo, métricas aqui, né, que eu estou lendo na minha cola, 41% de aumento de eficiência por representante. Que aumento de vendas. Então realmente eu consigo, com tudo isso, vender mais, porque eu estou atendendo mais gente, atendendo melhor, mais volume e mais eficiência. Mais eficiência e no final, tá? Isso aqui independente, né, da minha conversão de vendas, porque daí varia muito de mercado de empresa, mas se eu tenho um volume atendido maior por automação, nem que eu for 0,01, né, de taxa de fechamento, mas eu aumentei a minha receita, porque eu tenho mais volume. Então, ou seja, a gente garante 100% dos casos em que há sim o impacto na receita com automação. Bom, então com tantos dados e com tanta evolução das automações para um bom projeto de CRM HubSpot, a gente se despede do Bruno nesse episódio. Eu adorei conversar mais com ele agora em frente às câmeras também. A gente fala um HubSpotês danado todo dia aqui na Tropical Hub, mas a gente se despede agradecendo
mais uma vez a audiência, nos colocando à disposição para quem quiser saber um pouquinho mais de automações, HubSpot e tanta informação sobre esse CRM incrível, tá bem? Muito obrigada, Bruno, foi um prazer. Prazer foi meu. Viu? Até a próxima.